Aleluias. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Feliz de estar aqui, irmãos, mais uma vez, para adorar e bendizer o nome santo do Senhor. Abramos a nossa Bíblia no tema. Aleluias. Êxodo 14, verso de número 15. Amém? E o texto diz: Então disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Amém? Podeis assentar nessa noite adorando o nome do santo do Senhor. Quem escolheu o tema foi a liderança. Então, o Senhor quer falar com a igreja. Qualquer questionamento não vai para a liderança, vai para Deus. Porque quem deu o tema foi o Senhor. Quero agradecer ao Senhor pela oportunidade de estar aqui. Também à liderança feminina das irmãs, também ao pastor Roberto. Deus abençoe a sua vida. Trago a paz do Senhor do meu esposo. Eu até falei hoje para a pastora Bia que eu gosto de ministrar quando ele está. Só que ele ia ministrar na nossa igreja e ele teve que ficar e ouvir. Mas o importante é o Senhor estar, e Ele está aqui nessa noite. E eu agradeço ao Senhor pela vida do pastor Roberto, que tem sempre havido a porta do templo para nós estarmos falando do amor do Senhor. Também diaconisa Rejane, que me acompanha nessa noite, que Deus abençoe a sua vida. Amém? Um contexto muito conhecido. Um texto que fala muito aos nossos corações quando nós paramos para meditar diante dele. E nesse contexto, no versículo de número 1 do capítulo 14, o Senhor fala para Moisés, falar para aquele povo voltar e acampar. Fazer um acampamento diante de Piairote, entre Migdol e o mar. Esse contexto diz que Piairote e Migdol significam um beco sem saída. E nós começamos a nos perguntar como é que Deus coloca o povo para ficar em um lugar que tem um beco sem saída. Deus, ele faz isso para as pessoas entender que não pode fazer nada sem Deus. E na nossa vida nós temos que entender que não é diferente. Às vezes enfrentamos situações ou lutas, dificuldade, que nos achamos em um beco sem saída. Mas é Deus, vem e mostra para mim e para você que nós não podemos conduzir a nossa vida sem o Senhor estar na direção. Que nós não podemos fazer nada na nossa vida sem o Senhor estar na direção. A direção, ela tem que ser do Senhor. E nesse contexto, Deus vai mostrar para aquele povo que eles não vão fazer nada sem a presença do Senhor. Que eles não vão avante sem a presença do Senhor. E Deus leva aquele povo nessa situação. E o que eu acho interessante nesse contexto, que quando Moisés está ali, que ele vê a situação em que o povo está, ele vai clamar a Deus. E o mais bonito é a resposta de Deus para Moisés. A resposta de Deus para Moisés é: por que clamas a mim? Porque não era momento de Moisés clamar e nem orar. Era momento de Moisés marchar, porque Deus estava na direção. Era momento de Moisés ir adiante, porque Deus estava na direção. E ele vai falar com o Senhor, ele vai orar ao Senhor. E conosco também é assim. Há momento que nós temos que marchar, mas nós queremos dobrar o joelho para orar. Há momento que Deus diz, fique de pé e vai adiante, mas você quer permanecer dentro de casa orando. E o contexto ainda diz que quando Deus fala, por que clamas a mim? É uma pergunta muito interessante. Por que clamas a mim? Mas Deus não sabe de tudo? Deus, ele não conhece tudo? E por que que Deus pergunta para Moisés, por que clamas a mim? Deus queria que Moisés entendesse, filho, levanta e vai adiante. Sabe por quê? É um congresso que eu falo porque eu sou líder, que nós passamos meses trabalhando para que o congresso venha acontecer. Só que tem pessoas, tem irmãs,
que só deixa para fazer parte no último dia. Tem ensaio o mês inteiro, mas só vai no último dia. Porque acha que toma conta da vida. E Deus está dizendo, é hora de marchar, é hora de acompanhar a liderança, é hora de acompanhar o pastor. Só que queremos fazer a nossa vontade. E Deus está falando, é noite de marchar. Só que ninguém marcha sentado. Ninguém marcha prostrado. Ninguém marcha de joelho. Quando é a hora de marchar, ninguém vai marchar de joelho, mas de pé. Ninguém vai marchar deitado na cama, mas de pé. Só que às vezes queremos fazer as nossas escolhas. Queremos fazer o que está próprio para mim fazer. E o interessante é que quando Faraó vem com seus 600 carros, a gente começa a imaginar aquele mar, olha para trás, vem os inimigos e o mar na nossa frente. Só que Moisés tem um cajado na mão. E quando Moisés toca na água, não é o cajado que Moisés toca na água que faz o mar se abrir. Porque não adianta ter cajado e não usar. Porque nós temos o cajado na mão, mas só queremos usar na hora que é próprio para nós. Nós temos o cajado na mão, mas só queremos usar quando convém a mim. E quando Moisés coloca o cajado no mar, Deus sopra um vento das narinas. E o mar, ele não se abre daqui para lá. O mar, ele se abre de lá para cá. Para nós entendermos que não somos nós que fazemos. Porque a dificuldade vem e nós queremos que o mar se abra aqui. Nós queremos que o mar se abra na nossa frente. E Deus está nos fazendo entender que o mar vai se abrir lá de cima. Que a resposta virá dele. Que a resposta virá quando ele mandar. Não foi o cajado que abriu o mar, não. Foi Deus que soprou. E é Deus que vai soprar na sua vida. É Deus que vai fazer na sua vida. Só que para isso, nós precisamos obedecer. E o povo ingrato, e é o que nós temos vivido hoje, ingratidão de muitos, murmuração de muitos, desobediência de muitos. Porque quando é lançado a promessa, quando Deus faz, diga ao povo que marche, a promessa ela foi lançada para todos. Mas muitos pararam no caminho. Porque não queria ser conduzido pela liderança. Não queria ser conduzido por Moisés, os desobedientes. Mas eu quero chegar à promessa, mas não quero obedecer meu pastor. Eu quero alcançar a promessa, mas não quero obedecer a minha liderança. Eu quero alcançar a promessa, mas tem que ser do meu jeito. Eu quero alcançar a promessa, mas é de qualquer jeito. Não vai alcançar a promessa. Para alcançar a promessa, tem que estar debaixo da obediência. Tem que estar debaixo da obediência do seu pastor, da sua liderança. E é o que muitos não querem mais fazer. Eu vou para o culto o dia que eu quero. Eu vou para a escola dominical o dia que eu quero. Eu vou para o culto de ensino o dia que eu quero. E Deus só vai entregar a sua promessa também o dia que Ele quiser. Porque a ordem é dEle. Quem abre o mar é Ele. Quem manda marchar é Ele. Nós só temos que obedecer. Nós só precisamos obedecer ao Senhor. E é uma coisa tão simples a obediência. Eu escrevi um contexto que eu achei muito interessante. Nós temos a nossa liberdade de adorar o Senhor. Jesus na cruz do Calvário comprou a nossa liberdade. Nós temos a liberdade de adorar o Senhor. Mas e por que nós não usamos essa liberdade? Por que nós não usamos a liberdade para adorar o Senhor? E eu comecei a meditar, é tão lindo, porque Jesus morreu numa cruz do Calvário, nos deu a liberdade, mas nós queremos ser o quê?
Ingratos. Queremos ser o quê? Desobedientes. E eu comecei a entender que nós temos a liberdade, mas temos falta de compromisso com a obra do Senhor. Nós temos a liberdade, mas não temos o compromisso de fazer a obra do Senhor como ela tem que ser feita. Nós temos a liberdade, mas nós não queremos conduzir da forma que Deus manda conduzir. E eu mencionei um texto aqui que marchar é manter a ordem. Marchar não é um ir lá na frente e o outro atrás. Marchar é manter a ordem. Marchar é o seu pastor estar aqui e você está do lado. Marchar é a sua liderança dizer, nós vamos louvar esse hino, e você está do lado. Marchar é você conduzir o rebanho junto com o seu pastor, junto com a sua liderança. E o que eu acho mais engraçado na ingratidão do povo, pastor Roberto, é porque quantas vezes tem pais, mães, que pedem tanto para o Senhor libertar um filho da droga, libertar o esposo do vício. E quantas vezes o seu pastor está dobrando o joelho, pedindo a Deus pela libertação dos seus. E o que é que você está fazendo? Falando mal do seu pastor. Criticando a liderança. Quando a pastora Bia me passou esse contexto, eu falei, gente, é tão difícil pregar no contexto de Moisés, num congresso de mulheres. E Deus falou dentro do meu coração, o congresso é departamento feminino, mas a palavra é para a igreja toda. O congresso é voltado para o departamento feminino, mas quem tem que ouvir é os homens, as mulheres, os jovens, as crianças. Não tem isso de a palavra voltar só para o departamento feminino. Não é só as mulheres que é desobediente, não. Tem muito homem desobediente também. E quando Deus falava dentro do meu coração, eu comecei a entender que não é momento de você achar, eu vou dobrar os meus joelhos e vou orar pelo meu pastor. Não. É momento de você se levantar e falar, pastor, o que é que precisa fazer? Vamos marchar junto. Vamos caminhar juntos. Vamos conduzir juntos. Foi feito um congresso feminino. Eu vou falar, Jesus, é difícil, mas a gente tem que falar, não pode levar para casa. Só que irmã sem falar com a outra irmã. Está marchando como? Vai marchar como? Se a irmã que está do meu lado, para marchar comigo, eu não gosto dela, eu não falo com ela. Vai marchar para onde? Vai marchar para onde se eu não gosto do meu pastor? Vai marchar para onde se eu não gosto de quem está regendo o hino? Vai marchar para onde se a irmã que está solando não sabe nem cantar? Vai marchar não, irmã. Não vai chegar na promessa. Vai ficar parado. Vai ficar extasiado. É noite de nós olharmos para dentro de nós e entender de que forma nós estamos marchando. Qual é a forma que nós estamos marchando? No contexto diz que o povo começa a questionar com Moisés. Foi para isso, Moisés, que o Senhor nos trouxe aqui? Olha a pergunta. Foi para isso, Moisés, que o Senhor nos trouxe aqui? Deus estava dando um escape para aquele povo. Deus estava libertando aquele povo. E olha a ingratidão. Foi para isso, Moisés, que o Senhor nos trouxe aqui? Deus está dando livramento, está libertando. E o que é que eles estão fazendo? Questionando, murmurando. Não é noite de murmuração, irmãos. É noite de libertação. É noite de perdão. Não tem como marchar se não perdoar. Não tem como marchar se não houver concordância. Não tem como marchar se uma não segurar na mão do outra. Mulheres, não tem como conduzir um congresso se não tiver concordância. Se não marcharem juntas. É tão lindo, todas as irmãs aqui, uma do lado da outra.
Mas eu não gosto da irmã que está aqui do meu lado, então coloca outra irmã aqui, porque essa daqui não vai muito comigo, não. Possa ser que nos outros cultos vocês tenham rodado para o lado, mas hoje Deus quer libertação. Hoje Deus quer perdão. Hoje Deus quer transformação. Hoje Deus quer mudança de vida. Hoje Deus quer renovo. Esse povo foi liberto, mas muitos ficaram. E nessa noite, você quer alcançar a promessa ou vai querer ficar para trás? Você vai querer ser conduzido por Moisés pela sua liderança ou vai continuar olhando para trás? Se for para olhar para trás, que olha para tudo que você já passou e aonde você chegou. Mas para retroceder e para ficar, não. É noite de olhar para frente e marchar. Ver que o mar está na frente, Deus abriu para você passar. Mas unidas. Deus abriu para passar unidas. Deus abriu para passar em comunhão. Não adianta querer marchar com o coração, com rancor. Não vai marchar. Não vai alcançar a promessa. Não adianta. Sou liberta, tenho um dom lindo para louvar, mas só canto o dia que eu quero. Eu tenho um dom lindo para ministrar, mas eu só vou ministrar o dia que eu quero. A promessa é para todos, mas nem todos vão alcançar por causa da desobediência. A promessa é para todos, mas nem todos vão alcançar por causa da ingratidão. A promessa é para todos, mas nem todos vão alcançar por causa da falta de compromisso. Vamos orar 3 horas da manhã. Pode contar quem se levanta para orar. O interessante, pastor Roberto, é porque quando a gente coloca, vamos fazer uma campanha, vamos fazer um projeto, todo mundo levanta a mão, eu estou junto, eu vou ajudar, eu vou fazer, eu faço isso. Mas na hora, não aparece ninguém. Na hora de marchar junto com Moisés, não aparece ninguém. Mas na hora que aparece a dificuldade, vai atrás de quem? De Moisés. Vai atrás da liderança. Pastor, mas meu filho está numa dificuldade, ora por ele. Mas quando ele ora, você questiona. Não era assim que eu queria. Não era assim que era para ser feito. E Deus manda falar assim, segure na mão do seu pastor e da sua pastora. Eles precisam de socorro. Sabe por quê? É fácil a gente ver os pastores bem aqui sentados sorrindo. Mas só Deus conhece o íntimo e o coração. Segura na mão do teu pastor. Segura na mão da tua pastora. E caminhe com eles. Marche com eles. Faz a obra com eles. Porque é muito fácil. Nós chegarmos aqui e está tudo pronto, tudo arrumadinho. Mas por trás dos bastidores, só os pastores sabem. Só a liderança sabe. Quem é que está orando por vocês a cada madrugada? É noite de marchar. Mas é noite de marchar junto com os seus pastores. É noite de entender o chamado dos seus pastores. É noite de entender o chamado que Deus colocou na mão deles. É noite de marchar, irmãos. Você não pode entender a forma em que Deus quer que você marche. Mas peça para o Senhor te mostrar como é a forma. A primeira forma de você marchar é ajudando a igreja. O pastor não conduz um rebanho sozinho. O pastor não conduz um rebanho sozinho. Moisés clama a Deus porque ele sabia que sozinho ele não dava conta. E quantas vezes seus pastores têm clamado a Deus porque sabem que sozinho não dão conta? E será que ele pode contar com você para marchar? Ele pode contar com você nessa noite para marchar?
Ele pode contar com vocês nessa noite para marchar? Ele pode contar com vocês nessa noite para marchar? Ele pode contar nessa noite com vocês para ir avante, para conduzir o que tem que ser feito? É muito fácil chegar no congresso e está tudo pronto, só vim cantar. É noite de começar a entender o propósito de um congresso. Um congresso não é só você chegar aqui na frente e louvar. Um congresso é você entender o chamado e o propósito de Deus. Porque nós temos que entender, um conjunto ele não é formado só pela liderança. Só a liderança não faz um congresso. O grupo faz o congresso. E como é que esse grupo tem marchado? Como é que o grupo tem marchado nessa noite? Olhe para dentro de você. Porque às vezes a gente tem a mania do pregador estar pregando e a gente falar: eita, é para a irmã que não veio para o ensaio. Olha para você nessa noite. Olhe para dentro de você. Não como a irmã está, mas como você. De que forma você tem marchado? De que forma você está marchando? É muito forte, mas é muito sério. É muito sério marchar para o Senhor. Só que as pessoas querem marchar de qualquer jeito. Quando diz a ordem é para marchar, é a ordem. A ordem, ela é do Senhor para marchar. A ordem, ela é de Deus para marchar. Só que às vezes não queremos marchar, não queremos entender. A nossa questão é sempre: o pastor já está orando por mim, pela minha família. E você tem marchado pela vida deles também? Você tem ajudado a conduzir a vida deles também? Não estou falando isso porque eu pastoreio igreja, não, irmãos. É porque o Senhor quer que você marche com seus pastores nessa noite. É porque o Senhor quer que vocês o ajudem nessa noite.